Olá, eu aqui novamente, agora com o concreto criativo, a massa modelável da MC Bauchemy, que conforme eu já havia dito, você pode estar adquirindo no Depósito Zona Sul, aqui na Zona Sul de São Paulo. Para quem não lembra, meu nome é Rosana, eu sou responsável pelo Rtiba Design e hoje nós vamos fazer essa peça que é um tronco de árvore que foi toda modelada à mão para que você possa colocar as suas florzinhas e na sequência eu vou te mostrar o passo a passo. Vamos tentar fazer? Essa aqui é a massa modelável e para que a gente possa fazer a peça nós vamos utilizar como molde esse tubo de PVC que já foi cortado aqui na diagonal e esse pedacinho de papelão que vocês têm em casa aí, até de um pedacinho de rolo de papel. Então esse tubo de PVC ele tá entrando certinho aqui no tubo de papelão para que ele fique certinho, ó, tem o mesmo tamanho, tá? E agora nós vamos dar início à peça. Bom, para facilitar a modelagem da peça, eu só passei uma fita crepe aqui embaixo para poder colar aqui numa base, né? Então só vou prender aqui com fita crepe essa peça, para ficar mais fácil dela ficar presa para a gente poder conseguir modelar a peça que a gente está fazendo. Bom, nós vamos começar pesando a quantidade de material que nós vamos utilizar. Eu vou colocar aqui meio quilo do produto, pesar aqui meio quilo. A massa, na verdade esse pó, ele já foi misturado previamente. Então, seguindo as recomendações aí do fabricante, para meio quilo nós vamos utilizar 110 ml de água. Então aqui já tá pesado, tá? Meio quilo. E agora nós vamos pesar aqui a água. São 110 ml de água. ml de água, e aí nós vamos adicionar a água a essa mistura. Bom, meio quilo da massa tá aqui, desse pó. Agora nós vamos adicionar aqui a água. Essa aqui é a mistura. Quando a gente está misturando, a impressão que dá é que parece que vai faltar água, mas não vai faltar nada de água, que a proporção da mistura está correta. Ela é uma massa mais lisa para poder misturar. Tem que incorporar todo esse pó. Tô misturando com uma colher metálica, colher normal que você tem em casa. E aí, nós vamos passar a misturar com as mãos. Na verdade, sempre com luva, tá? Então, ela é uma massinha fácil de misturar. Bom, a massa já tá bem misturadinha. Ela já tá toda incorporada, não tem nenhum material seco. A mãozinha fica suja. Aí, o que nós vamos fazer?
Esse aqui já tá preparado aqui. Vamos tirar a balança daqui. Eu coloquei uma guia aqui. Então, eu vou colocar essa massa aqui no meio. E vou abrir essa massa com um rolo. A ideia dessa guia é que a gente tenha uma massa, com uma espessura toda por igual. Bom, aqui a nossa massa já tá aberta. E desse outro lado aqui é aquele rolinho de papelão que a gente colou aqui na base para que a gente possa modelar. Então, mais ou menos, eu vou tirar a altura que a gente tem no papelão. Então, é mais ou menos uma medida, né? Para a gente poder cortar a massa na medida que a gente vai utilizar. Então, é no olho mesmo, se quiser medir na régua, ok, mas é um trabalho manual, então a gente está usando uma espátula normal aqui para poder cortar mais ou menos um tanto de massa, que a gente vai poder embrulhar a peça. Então, essa é a consistência aí da massa. A gente consegue tirar ela. Descolando ela. Ela vai quebrar um pouquinho, mas nada que depois a gente não consiga ir arrumando na própria peça. Aí tiramos uma fatia. Vamos embrulhar aqui o conezinho de papel. Esse papel no final eu vou tirar, então eu não preciso passar vaselina, nada nele. Ele vai servir só de apoio para que eu consiga moldar a peça que nós estamos fazendo. Por isso que eu colei ele também embaixo, na base, para que ele não ficasse mexendo muito. Então, a gente consegue ir modelando, criando a forma que a gente quer. Brincando de massinha mesmo. Mais um pouquinho de massa, vamos tirando umas tiras. Agora nós vamos começar a desenhar as raízes. Ela gruda quando você pega um outro pedaço, passando com o dedo. Ela vai grudando. Bom, agora a parte final aí, as ranhuras já estão prontas. Agora é esperar secar aí as 24 horas. E aí depois a gente vê o resultado final. Bom, 24 horas se passaram. Aqui tá a nossa peça. Aquele tubinho de PVC que eu cortei inicialmente para poder encaixar dentro da peça, eu fechei aqui embaixo com resina epóxi para poder colocar água. Mas pode fechar com massa plástica, pode colocar um cap colado. Você não vai querer ter um vaso que fique vazando água. Bom,
A única coisa que nós vamos fazer é tirar esse papelão. Você tá vendo que ele já tá até meio soltinho aqui. Mas vamos colocar um pouquinho de água nele para facilitar a retirada. Tem uns pontinhos ainda que estão meio colados. Ele vai saindo. Pronto, aqui tá a peça. Mas já tá solta. Aqui o aspecto dela aqui embaixo. É importante você ter uma superfície. Esse aqui é um plástico para que ele não cole. E aqui tá a peça. Aí nós vamos colocar aqui o nosso tubinho e aí fica prontinho. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Vocês podem observar que os resultados são bem diferentes. Esse aqui é do concreto modelável e esse aqui é um concreto lançado em forma, mas para mim os dois estão super bonitinhos, adorei o resultado. Mas como o foco hoje é falar do modelável, o que eu posso dizer? A massa é uma massa fácil, as duas na verdade, as duas massas são super fáceis de se trabalhar. Essa aqui, logicamente, vai exigir um pouquinho mais de habilidade, porque querendo ou não, você está moldando uma peça. Eu utilizei um pedacinho de papel, um rolo do rolo de papel que finalizou para poder formar essa base. Mas, obviamente, você pode usar isopor, um plástico que você tenha na sua casa, ou até fazer, de repente, uma escultura de arame e ir preenchendo para poder fazer a tua obra. Essa massa, quando você abre no rolo, ela é uma massa que ela abre bem fácil, vocês acho que puderam acompanhar isso, só que ela não tem uma elasticidade muito grande, então você tem um limite dela, porque senão ela começa a se tornar um pouquinho quebradiça. Não que você também não consiga juntar os pedaços, tá? E reutilizar e reaproveitar e utilizar tudo que você fez de massa. Mas pelo tempo de preparo, de mistura dela, a partir do momento que você mistura a água, você tem 45 minutos para trabalhar. Se você quiser fazer uma peça mais complexa, que vai demorar um pouco mais, eu sugiro que você misture um pouquinho, faça e depois complemente a sua massa. Tá? Não faz tudo de uma vez para que você não tenha perdas. Eu quis testar esta massa num torno. Eu tenho uma amiga, Sônia, uma ceramista maravilhosa, e eu pedi que ela me ajudasse para colocar essa massa no torno para ver se a gente conseguiria moldar ela no torno. Mas a gente não obteve sucesso, porque ela não, na verdade, para você começar a trabalhar com torno, você obrigatoriamente coloca a massa no disco, ou metálico ou de madeira, e você vai movimentando a mão para que a massa consiga dar forma, você vai dando a forma com as suas mãos. E essa massa, ela não adere na superfície metálica o suficiente para que você consiga subir, né, fazer um movimento com as mãos. Então é uma massa muito legal, muito bacana, mas ela não tem a finalidade de torno, tá? Eu estou dizendo isso porque a consistência parece de argila, mas ela tem as qualidades dela, as propriedades dela.
Bom, eu acho que é isso, né? Eu termino essa série de vídeos dos dois produtos da MC com a finalização das peças. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é uma atividade bacana para ser feita em casa. Aqui na minha casa nós só temos adultos e a gente se divertiu uma tarde toda fazendo várias peças, que é muito gostoso, uma diversão em família. E eu digo que o concreto é um cimentoterapia, porque ele também tem o tempo dele. Então você depende do tempo que ele leva para secar, para que você consiga ver o resultado final. E eu acho que isso fica para a nossa vida também, né? Muito obrigada e até a próxima.